E aí, voltando agora para o nosso vídeo, falando um pouco mais sobre o layout, uma criação de um outdoor. Bom, dando continuidade, depois de ter montado o grid, né, ter separado certinho, delimitado nosso espaço de uso, né, de trabalho, vamos começar a montar alguma coisa. Como disse no vídeo anterior, ignore a arte que vai ser feita, porque a ideia do vídeo não é processo criativo, não é mexer até mesmo na parte mais técnica do Photoshop, né? É mais voltado mesmo para a questão do layout, uma direção melhor para você na hora de estar desenvolvendo a sua peça, né, o seu trabalho para o seu cliente, empresa em geral, enfim. Então tá, dando início aqui, eu peguei alguns elementos só para trabalhar com você. Basicamente, a ideia do outdoor não é passar tanta informação. Textos curtos, precisos, uma redação boa, simples. É mais para você poder fidelizar a marca, mais para você poder fixar a informação, a marca em si, da sua empresa, do seu cliente, na mente da pessoa que está passando no dia a dia, para poder estar fazendo parte do dia a dia da pessoa, né? Então não tem necessidade de colocar textos longos, até porque eles não vão parar para ler. Geralmente pessoas que têm a experiência de estar perto do outdoor, está passando de carro, está passando numa estrada, então eles não vão parar para estar lendo a informação. Então um texto curto, um texto preciso, uma fonte, usa uma tipologia bem fácil, não coloca muito serigrafada, não coloca muita serifa, né, na sua fonte, usa uma fonte mais simples. E um texto grande, não coloca texto muito pequeno, porque não vai dar uma leitura tão boa. Por mais que seja, né, um outdoor de 9 metros, né, o texto, quando está muito curto, às vezes pode sumir no meio da arte, e às vezes você perde toda a sua ideia, toda a sua criatividade, acaba jogando no lixo, né, porque seu texto é muito pequeno, então o foco não está naquilo que você está querendo passar, né. Enfim, eu peguei, vamos fazer um outdoor aqui, né, bem básico. O básico do outdoor é uma imagem bacana, que você possa estar usando, sempre imagens grandes, tá? Não fique pegando a imagem muito pequena, porque é um outdoor muito grande, é 9 metros, então você vai pegar uma imagem pequena, vai acabar dando merda, vai ficar tudo pixelado, vai ficar esticado, vai perder a qualidade. Então tem que pegar uma imagem grande. No caso aqui eu peguei aqui a foto de uma Harley, né? Pode ver que é uma imagem bem grande, já deu um tamanho bacana aqui para dentro da nossa arte, né? Como a gente vai pensar na Harley, né? Também peguei a logo aqui. Então tá, como funciona a questão do posicionamento dos elementos dentro de um layout, do layout para um outdoor, né? A logo, minha gente, a logo é muito importante que ela seja um detalhe crucial, né, no seu outdoor, porém ela não tem que ser todo o foco, né? O foco tem que estar na mensagem que você está querendo mandar. Tem que estar, vamos supor aqui no caso da moto, que você está querendo mostrar a moto, né, aquela coisa, deixar aquele gostinho, né, numa frase bacana. E a logo tem que ser somente para poder assinar aquela arte, né, tipo, que estamos aqui, Harley e tal, acabou, né? Então não precisa ser muito grande, não precisa ser exagerado. Lembrando que logo você não mexe muito o tamanho dela, porque você pode acabar deixando ela, né, tipo assim, acaba arregaçando o logo todo, né? Então sempre deixa ela original, não tanto. Opa, tem problema aqui, peraí. Isso. Não mexe muito na logo, né? E sempre deixa aqui mais no canto da arte, ou então mais aqui embaixo, né? Nunca no meio, ou então em lugares tortos, nada, sabe, perto assim da moto, essas coisas assim, não. Sempre tento deixar um lugar para poder só estar assinando a arte, sem muita bagunça na tua arte, né? Sempre no seu lugar. Eu sempre costumo deixar a logo assim, algumas luzes aqui no ponto, no caso da nossa visão direito aqui, né, superior, que fica mais legal. A moto também, que sempre tenta deixar bem distribuído os elementos também na sua arte, não tudo para um lado só. Não adianta fazer a arte toda aqui, aí colocar uma frase aqui e todo espaço em branco, entendeu? Não, sempre tenta
deixar, que nesse caso colocar no meio, beleza, mas use também esse espaço, não deixa totalmente em branco. Saiba usar todos os espaços disponíveis na tua arte, né? Então, no caso aqui, para poder dar uma ideia legal, eu vou deixar mais aqui pro canto e vou colocar um texto aqui, porque aqui eu vou estar usando todos os elementos, todos os lados, né? No caso, a arte inteira, né? Beleza. Uma coisa importante, como a gente vai imprimir cada folha dessa, é muito importante que você não fique deixando elementos pequenos em uma folha inteira. Como assim? Olha só isso. Se eu fizer isso aqui, cara, olha que loucura. Aqui tá tudo, a arte bonitinha, cada um no seu lugar, mas olha isso aqui. Uma folha inteira, né, que você está usando aqui, mas vai imprimir só essa parte, cara, do pneu da moto, né. Aqui mesma coisa, aqui ainda está usando aqui, né, então não tem tanta necessidade. Aqui também está usando um pouco, né? Então tenta sempre deixar o máximo de informação numa folha só. Não fica deixando elementos pequenos assim, sabe? Em lugares que não vai dar muita evidência, porque você vai acabar gastando mais para sua arte. E isso não é bacana, né? A gente quer fazer para deixar também um valor um pouco melhor, sempre deixar bem separado. Nunca, aqui no caso você der uma diminuída aqui, você poder ganhar. Aqui ó, você já sumiu de lá, você já conseguiu ganhar um espaço melhor. Aqui você conseguiu dar mais elementos para cá, então já compensa imprimir uma folha, né? Então nunca deixar, isso que nem aqui na logo, se a gente fosse ver na logo, né? Deixar um logo, vamos supor, deixei esse tamanho para isso mesmo, porque ó, tá bem pequeno junto aqui, né? Só tá esse espaço, mas compensa deixar para não deformar logo, né? Mas deixar um pouco maior, olha só. Eu usaria uma folha inteira, cara, para poder ficar só essa brechinha. Então não compensa. Por isso que é importante sempre saber colocar os gris, né? Delimitar qual o espaço de cada folha para você conseguir montar a sua arte dentro daquilo que você precisa, daquilo que você pode estar fazendo. Beleza? Eu peguei um BG qualquer aqui também, um fundo, só para ele estar trabalhando, né? Aqui no caso se fosse uma arte em branco, né? Eu coloquei um fundo só para não deixar mais tanta coisa, né? Um fundinho mais, deixar tão simples, né? Cara, sempre pensa também, uma coisa muito importante é de você não deixar elemento flutuando, elemento fora do padrão. Pensa sempre naquilo que você vai estar passando, na ideia que você vai estar querendo passar. Então uma moto, faz um chão para moto, sabe? Não fica deixando ela voando, tipo assim, coloca um espaço mais bacana assim, muda um pouco a cor, só para ele dar uma impressão de estar no chão melhor, cria uma perspectiva para esse chão também, para não deixar, para não deixar aquela coisa, deixar uma coisa mais profissional, né? Não deixar tão amador assim a arte, né? Cria um chão bacana, uma arte melhorzinha assim, isso ó, já deu uma impressão que tá no chão melhor também. Lógico que ficou bem amador, né? O ideal seria deixar uma sombra aqui para ele dar uma impressão de realmente estar mais torto, mas a ideia não é essa, né? A gente quer mostrar realmente a questão de layout. Cria, se for o caso também, uma sombrinha aqui para moto, né? Deixar também tudo bonitinho, não aquela coisa zoada, né? Isso assim, tal, dá uma entortada aqui, para poder ficar mais verdadeiro um pouco, né? Aí você vem aqui e tal, coloca dá um desfoque. Enfim, a ideia não é mexer com o processo criativo, né? Que é só para poder estar dando uma melhorada na nossa arte. Agora aqui a questão do texto também, né? Vamos escrever um texto aqui, ó. Foi o espaço que a gente deixou para o texto. É muito importante também saber o que você quer fazer. No caso, que eu queria deixar uma logo, uma foto aqui. Aqui foi o espaço que eu deixei para o texto, né? Então quando for fazer a tua arte, sempre pensar dessa forma também. Já deixe certinho, aqui vai ser o texto, aqui vai ser a arte, pode que no caso foi uma foto, mas pode ser
alguma coisa pode ter criado. Então pensa sempre, delimita sempre aonde você vai querer fazer tal coisa para deixar uma coisa mais bacana. Então eu vou escrever um texto aqui, o que a gente pode falar da Harley, enfim, escreve qualquer coisa, blá blá blá, frase de impacto, vai ser isso mesmo. Coloca aqui já deixa um pouco maior, ó, blá blá blá, aí já coloca a frase, opa, deu erro aqui, já coloca a frase de impacto embaixo. Isso aqui, ó, já deu uma diferenciada na letra, né? Tenta sair um pouco também do comum, daquela coisa reta, né? Tipo, se fosse colocar blá 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 e frase para tudo junto, ia ficar uma frase muito grande, né? Ia ficar pequeno. Então tenta sempre dar evidência naquilo que você está querendo dizer, né? No caso aqui foi uma brincadeira, mas se fosse uma escrita séria mesmo, né? Ela tinha que dar mais evidência, né? Então deixa maior a tua letra aqui. Ó, você vê que a fonte que eu usei também foi uma fonte bem simples, né? Uma fonte também de fácil leitura, né? Que não tem tanta dificuldade para isso. Que nem tem preto aqui, muda a cor da sua letra para uma cor mais legível, né? No caso aqui eu vou deixar uma sombrinha. Eu vou abrir aqui, fazer uma sombra, deixar o branco, juntar aqui tudo em uma só, para deixar a sombra, né? Aí nos dois aqui agora a gente muda. No caso foi blá blá, tá? Muda aqui para um branco. Isso, ó, beleza, mas ficou apagado, né? Mas é para isso da sombra, ó. Você fazendo essa sombrinha já dá um destaque melhor já também. Beleza, mas branco não, vamos colocar um laranja, não sei, alguma coisa que dê uma coisa bacana. Entendeu? Enfim, a ideia não é a questão de processo criativo, né? É realmente saber separar bem, saber colocar os elementos em cada lugar, né? A logo sempre em algum canto, né? Melhor para você poder ter uma assinatura da arte, né? A tua frase, o texto que você vai colocar na sua arte, que esteja numa evidência bacana, que não seja aquela coisa pequena, né? Aquele detalhe, aqui uma arte inteira aqui e o texto aqui pequeno. Não, pensa numa coisa maior para poder dar uma frase mais legal. Brinca com o texto também, você coloca algumas coisas assim do lado, algumas fontes, não fugindo daquela coisa da fonte legível, alguma fonte diferente para poder dar uma brincada com o texto também, que seja mais a cara da Harley. Também quando você for pensar no seu texto, na sua arte em si, sempre tendo que pensar na identidade da marca, que nem por que eu usei o laranja e o preto aqui, lógico que não seriam as cores que eu usaria aqui agora, mas é porque também está um pouco mais envolvido pela questão da Harley, porque eu usei esse BG mais riscado, mais duro assim, porque a Harley é uma marca tipo assim, mais aventureira, não tentaria colocar um rosa aqui atrás, já não ornaria com as cores. Então pensa sempre em tudo isso, na cor que você está usando, em fazer uma linguagem de tudo, né, da imagem, do texto, da logo, para poder ficar uma coisa mais profissional. Isso aqui que eu fiz aqui agora foi só uma brincadeira, ficou bem simples mesmo, né? Não é uma coisa, um modelo para se inspirar, né, para se copiar, mas só para você poder ter ideia, deixar uma imagem no local, o texto no seu lugar certo, a logo também no seu lugar certo. Então sempre separar bem, delimitar cada espaço desse, né, ó, o texto também está dentro essas coisas, tal, blá blá blá, tá em 3 folhas, o impacto está aqui em outro. Então sempre separar bem para poder ficar uma coisa melhor, uma coisa mais profissional, tá? Então é isso aí, não tem muito mais o que dizer. Na verdade tem muita coisa para se falar, né, mas vai sair um pouco mais dessa ideia que é do vídeo, que é do layout. Bom, espero que tenha curtido, tenha entendido mais ou menos como se cria um bom layout para o outdoor. Quem sabe um dia eu também posso estar fazendo algum vídeo para pensar um pouco mais no processo criativo para um outdoor mais profissional, né? Mas que só para você poder saber montar um layout mais bacana, já dá para ter uma ideia legal, beleza? Então é isso aí, galera, valeu pela atenção, espero que tenha ajudado de alguma forma, tá? E é isso aí, muito obrigado.